Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior. Somos a Rumo. Somos o Brasil em movimento. Somos mais de 9.000 colaboradores contribuindo para a nossa história. Em 2019, transportamos 60 bilhões de TKU. Somos a maior operadora ferroviária da América Latina e estamos no mundo. Por meio do nosso terminal portuário independente, o maior do Brasil, exportamos 231 navios para o exterior no ano que passou. A história da Rumo é feita de investimento em tecnologia e segurança, mas acima de tudo, somos feitos de pessoas. Somos aqueles que se orgulham trabalhando nas locomotivas, nos terminais, nos portos, nas oficinas, nas salas de comando ou de reuniões. Somos a Rumo e transportamos a economia com eficiência, segurança e responsabilidade. Sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Com a integração de nossas áreas, de nossas operações e de nossas alianças, estamos vivendo um novo momento, mais dinâmico e estratégico. Nossos desafios nos motivam a seguir em movimento. Todos juntos, conectados e conectando o Brasil de leste a oeste e de norte a sul. Como apoiadora do nosso terceiro Conexidades, participou do painel de desenvolvimento e a Rumo é uma ação firme e decidida para o destravamento da malha ferroviária do Brasil. O Estado de São Paulo agradece os municípios do Estado de São Paulo que serão beneficiados com a malha ferroviária, lembrando que 90%, de acordo com o que definiu o ministro Augusto Nardes, 90% para carga, 10% para passageiros. Nós vamos agora para um painel também importante na questão do processo eleitoral. Inelegibilidade, questões polêmicas e eleições de 2020. O nosso convidado para coordenar este painel é o doutor Danilo Atala, que é advogado e procurador municipal, especialista em direito administrativo de São Paulo, especialista em direito eleitoral e processo eleitoral pela EGEP, EPM, TRE São Paulo, e membro do Instituto Brasileiro de Direito Público, Instituto Brasileiro de Direito Público e palestrante. Ele aceitou o nosso convite, estamos agradecidos. Painel que foi também apoiado pela professora Marisa Amaro. Então, neste momento, convidamos o Danilo para que faça a coordenação e anuncie o primeiro palestrante. Quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao presidente, ao sempre presidente Sebastião Miziara, que faz esse maravilhoso trabalho aí com a UVESP, que se tornou paradigma aí no direito público no Brasil.
O tema que a gente vai tratar é da questão das inelegibilidades, dos aspectos polêmicos, a lei das inelegibilidades, o artigo 6490, é lei complementar que sofreu grande alteração pela lei complementar 135 de 2010, que trouxe muitas polêmicas, a conhecida lei da ficha limpa. Então, para tratar desse aspecto, nós vamos trazer algumas pessoas aí que são referências na área. Primeiramente, eu quero convidar para participar o professor Paulo Hamilton Siqueira Júnior, que é ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ele é advogado, consultor e parecerista em São Paulo. O OAB dele é 130.623. E ele também tem a OAB em Brasília, 36.775. Ele é sócio titular do escritório PHRF Sociedade de Advogados. Ele é graduado em Direito e especialista em Direito Processual e Penal e Metodologia do Ensino Superior pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, pós-graduado também em Direito Sanitário pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutor pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Ele é conselheiro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e ele é professor convidado da Escola Superior de Advocacia, a ESA, e da Escola Paulista da Magistratura. Tem um vasto currículo aí, ele foi também juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e diretor executivo, conselheiro e professor da Escola Judiciária Eleitoral Paulista, a EGEP, que é um convênio entre o TRE de São Paulo e a Escola Paulista da Magistratura. Quero lembrar que o professor tem 15 minutos para discorrer aí sobre o seu tema. Vamos acrescentar, doutora Tara, no currículo do doutor Paulo Hamilton, que quando ele faz a live da UVESP às quartas-feiras, o índice de audiência suplanta todos os demais. Um prazer em tê-lo aqui, doutor Paulo. A alegria é minha, doutor Miziara. Eu quero cumprimentar o coordenador da mesa, cumprimentar o nosso sempre presidente, doutor Miziara. É uma alegria estar com Vossa Excelência novamente, né? Cumprimentar por este evento, não é? Muito importante para o desenvolvimento da democracia. Quero cumprimentar também o doutor Luiz Carlos, eminente procurador da República. Eu tive a honra de trabalhar com o doutor Luiz Carlos lá no TRE, procurador sempre atento, combativo com as questões eleitorais. E o doutor Luiz Carlos, eu tenho um carinho especial por ele, porque a minha tese de doutorado foi comissões parlamentares de inquérito, né? E quando eu comecei a pesquisar esse tema, me deparei com a sua obra, né? Então, já o conhecia há muitos anos, né? Pela sua literatura. Quando eu cheguei ao TRE, fui cumprimentá-lo e falei: o senhor está presente na minha vida há muito tempo e nem tem esse conhecimento. Cumprimentar também o doutor Flávio Brito, que eu ainda não tive a honra de estar pessoalmente com Vossa Excelência, mas já conheço de nome, pela sua história, pela sua atuação na seara eleitoral, pela sua atuação no TRE de Brasília, né? Então já conheço a sua doutrina, o seu pensamento, mas ainda não tivemos oportunidade de estarmos juntos, e se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos, né? Depois dessa pandemia, faço questão de recebê-lo aqui em São Paulo para nós almoçarmos, estarmos confraternizando. Então, sem mais delongas, o tema guarda relação com a própria democracia, não é? Então, quando nós falamos em direito eleitoral, nós falamos em democracia. Nós falamos em pluralismo político, é o que está previsto na Constituição Federal. E pluralismo político, primeiro, tem dois aspectos: a liberdade de ideologias, que é a participação plural da sociedade, e a diversidade de opiniões. E o segundo aspecto é a possibilidade de formar vários centros de poder. E esses vários centros de poder, eles surgem pelas associações, pelos partidos políticos. Essa possibilidade de formar vários centros de poder guarda relação com a soberania popular e com a cidadania. Então, a democracia, quando há plena possibilidade de participação
nos negócios do Estado. E a função do direito eleitoral justamente é regrar essa participação. É que esta participação seja legítima. Quando nós participamos do processo político, o que nós queremos? Se eu vou ser candidato a prefeito, a governo, eu quero tomar o poder. Não é? É isso, né? Às vezes eu falo isso em palestra, as pessoas não entendem. Nós queremos tomar o poder. Eu quero tomar o poder para implementar a minha ideologia, para implementar o meu plano de governo. Agora, essa tomada do poder, essa participação, ela precisa estar calcada num aspecto, que é a legitimidade e a regularidade das eleições. Então, essa é a finalidade da justiça eleitoral, não é? É tratar da legitimidade e regularidade das eleições. E com o advento da democracia após a Constituição de 88, a redemocratização do país, e o advento da Constituição, que implementou o exercício da cidadania, trouxe como consequência o aprimoramento do direito eleitoral. Né? Então, o direito eleitoral ele ganhou destaque após a Constituição de 88, e é o ramo do direito público que trata da organização e exercício dos direitos políticos, em especial no que se refere à capacidade eleitoral passiva e ativa. E nós temos algumas normas importantes, não é, no âmbito eleitoral para tratar desta regularidade. Uma é a Lei das Eleições, conhecida de todos, a Lei 9.504, e a Lei Complementar 64/90, que trata justamente das inelegibilidades, não é? E com as alterações da Lei Complementar 135 de 2010, que é a denominada Lei da Ficha Limpa. Então, essa é a finalidade da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela é especializada, não é? Ela prefere as demais justiças, de sorte que, havendo conflito entre a Justiça Comum e a Justiça Eleitoral, prevalece a Justiça Eleitoral. Não é? A limitação da Justiça Eleitoral, o objeto é a relação, se refere principalmente ao processo eleitoral. Cabe à Justiça Eleitoral as causas e fatos decorrentes de diversas fases do processo eleitoral, não é? Regularidade, legitimidade das eleições. Não podemos confundir com questões atinentes ao exercício do mandato, que é probidade e moralidade, que não são afetos à Justiça Eleitoral. Então, é bom que fique bem claro, não é? Que os bens tutelados pela Justiça Eleitoral são a legitimidade, a normalidade das eleições, a rigidez da campanha, a igualdade na disputa e a liberdade do eleitor, não é? A lisura nas eleições. A lisura das eleições, um aspecto importante são as condutas vedadas, que não é objeto do nosso tema aqui, mas é algo importante que todos os candidatos devem observar lá o artigo 73 da Lei 9.504, não é? Que são aquelas condutas vedadas que têm por finalidade justamente, não é? Equilibrar o pleito. E a Lei da Ficha Limpa, ela, que surgiu aí de iniciativa popular, ela tem essa finalidade mesmo, né? Trazer para o processo eleitoral, não é? Aquelas pessoas que, vamos assim dizer, têm um currículo, têm uma bagagem, não é? Que são limpas, por assim dizer, não é? Então, o direito eleitoral é matéria constitucional, não é? E eu tenho 4 ações que são importantes dentro do âmbito eleitoral, que é a ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder, ação de investigação judicial eleitoral por captação ou gasto ilícito, ação de investigação judicial eleitoral por captação ilícita de sufrágio, que é o 41A, e justamente essa captação por conduta vedada, que é o artigo 73. Nós não conseguimos esgotar o artigo 1º, não é, da lei da Ficha Limpa, não é? Então, há algumas questões polêmicas que ainda estão, e até gostaria de ouvir aí a opinião dos colegas, né, do doutor Luiz Carlos, mas uma questão tormentosa justamente é aquela questão, vou destacar aí alguns pontos, né, que eu acho importante para nós pontuarmos, né? Há um inciso da Lei da Ficha Limpa que trata de condenação na justiça eleitoral, não é? Então, veja bem, eu sou condenado a uma multa. Eu realizo uma conduta vedada, não é?
e sofro uma pena pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral afasta a inelegibilidade, mas condena pela multa. Posteriormente, eu vou, doutor Luiz Carlos, registrar a minha candidatura. A primeira questão é: eu estou em curso na lei da ficha limpa, não é? Ou, como a condenação afastou a inelegibilidade, eu não estou em curso na lei da ficha limpa. Isso é uma questão que me parece tormentosa, não é? A outra questão, embora já esteja mais sedimentada nos tribunais, que é uma questão interessante, que é a reprovação de contas, não é? Então, o chefe do Poder Executivo, ele tem as suas contas aprovadas pela Câmara Municipal. O Tribunal de Contas, ele dá um parecer. Vamos supor que o parecer seja pela aprovação das contas e a Câmara Municipal rejeita as contas. Ele está inelegível, porque constitucionalmente, não é? O competente para analisar as contas, segundo a Constituição Federal, é a Câmara Municipal. Então, até mesmo por questões políticas, às vezes se rejeita as contas, né, a Câmara Municipal, e o candidato está inelegível, porque a competência é da Câmara. Mas nessa rejeição de contas, deve estar presente, salvo o melhor juízo, o dolo, porque quando nós prestamos contas, né, o político presta contas, há toda uma questão contábil, há uma questão de formalidade, e creio eu que o prefeito não pode se tornar inelegível por uma mera irregularidade formal, não é? Ele estaria apto, segundo o meu entendimento, para disputar as eleições. Há que se demonstrar o dolo, não é? Há que se demonstrar a má-fé, creio eu, não é? Segundo o nosso precário entendimento. Outra questão que tem sido tormentosa, né, se refere à improbidade administrativa. Não é? Essa questão tem sido: quais são os limites da Justiça Eleitoral para tratar da improbidade administrativa? Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo. Se não me falha a memória, artigo 1º. A linha G. Os que tiverem suas contas relativas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível. Ato doloso de improbidade administrativa. A quem compete interpretar o que é ato doloso de improbidade administrativa? Isso deve estar claro, límpido e cristalino no acórdão que tratou da improbidade, ou cabe à Justiça Eleitoral interpretar se naquele caso houve ato doloso de improbidade administrativa? Qual a competência da Justiça Eleitoral? Qual o âmbito de atuação da Justiça Eleitoral no que se refere a esse ato doloso de improbidade administrativa? Creio também que isso é uma questão tormentosa, não é? Que cabe à Justiça Eleitoral sedimentar a jurisprudência. Creio que o ato doloso deve estar explícito no acórdão. É o Tribunal de Justiça, que é o competente para questões políticas, como eu falei há pouco, que vai delimitar se é ato doloso ou não. E há uma questão, a própria Justiça já tem se posicionado que o administrador inábil, ele não é improbo, não é? Tem que haver a má-fé, o dolo. Essa questão foi muito debatida quando envolveu Paulo Maluf, não é? Ele foi condenado, então teve uma decisão aqui no TRE, no TSE teve outra decisão, e o que se discutiu justamente foi isso, não é? A quem compete interpretar o ato doloso de improbidade administrativa, não é?
Eu falei há pouco, foi da linha J, não é? Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por colegiado pela Justiça Eleitoral, por capacidade ilícita de sufrágio, por doação, captação. Ora, e é essa questão que eu coloco, por conduta vedada aos agentes públicos, que implica em cassação do registro ou do diploma, né, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Ora, se afastou a inelegibilidade, não é? Será que compete, então, ele está elegível ou inelegível, não é? Então, esses são os pontos que eu pontuei, não é? Em relação às questões que eu entendo hoje tormentosas, até para debater, não é, com os colegas, as questões tormentosas que envolvem a aplicação da lei da ficha limpa. Muito obrigado. Vamos prosseguir aqui o nosso painel. Agora nós vamos ouvir a fala do professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Ele é procurador regional da República e ex-procurador regional eleitoral em São Paulo. Ele é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Eleitoral, membro auxiliar da Procuradoria Geral Eleitoral em Brasília, 2013 a 2016, procurador regional eleitoral em São Paulo, de 2008 a 2010, e ele desempenhou a relatoria da Comissão do Senado Federal instituído para a elaboração do anteprojeto do novo Código Penal, de 2011 a 2012. Eu tive o prazer de conhecer o professor Luiz Carlos na EGEP, que foi meu professor, uma das mais brilhantes mentes do direito brasileiro, e agora vamos ouvir as sempre sábias palavras do professor e procurador regional eleitoral. Vinícius, antes que o professor entre, eu queria agradecer... isso, tira para mim. O doutor Evandro Cardiato, que desde amanhã desde ontem tem enviado mensagens carinhosas para a organização, compartilhou todos os minutos e, como ele, mais 120 compartilhamentos ontem. Ao final da tarde, nós vamos anunciar outros, certamente maiores, em razão do número de pessoas que nos assistem ao vivo. Eu peço permissão com você e quero, então, passar a palavra ao ilustre procurador regional da República, doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma alegria participar desse evento. Agradeço imensamente a gentileza do convite para vir participar desse terceiro Conexidades, agora na versão online. Queria cumprimentar aqui os integrantes da mesa, o doutor Miziara, quem estou tendo a honra de conhecer, o doutor Danilo Atala, que já nos conhecemos desde outros episódios, não só acadêmicos, mas também na tribuna do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, sempre um advogado sempre muito lúcido, muito combativo, né? E sempre prestou serviços de excelência para aqueles felizes que o tiveram como patrono. Gostaria de cumprimentar também o doutor Paulo Hamilton Siqueira, outro querido amigo, né? Já nos encontramos no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, já nos encontramos na EGEP e já nos encontramos naquele prédio do Centro Velho de São Paulo, né? Foi num porão, doutor Paulo Hamilton, né? Então, tem lá, vamos fazer aqui a propaganda, né? Tem um bar muito bonito. Então, os alunos da EGEP nos convidaram, estivemos lá, né? Não me recordo agora se o doutor Danilo também esteve. Então, já nos encontramos em vários episódios. Gostaria de cumprimentar aqui meu querido amigo Flávio Brito, né? Essa pandemia, de novo, nos traz desafios, né? Porque nós temos amigos que nunca encontramos pessoalmente, né? Então, doutor Flávio Brito, eu tive a honra de conhecer aqui nas lides acadêmicas, sempre online, sempre pela internet. Temos um café aí agendado, doutor Flávio Brito, aqui em São Paulo ou em Brasília, mas eu adianto que é uma pessoa grata, uma pessoa muito querida, já se tornou um amigo. Aproveito para cumprimentar aqui a minha querida amiga Marisa Amaro, né, está aparecendo aqui, ela vai abrilhantar o próximo painel. Muito bem, vamos falar hoje sobre um assunto
que, vamos convir, vamos ser sinceros, não é o assunto do maior agrado da classe política. Porque se trata de uma restrição ao direito de candidatura. Então, me parece natural, evidente, que não seja uma lei ou não seja o tipo de restrição que agrade aqueles que têm a vocação política, aqueles que querem se lançar para candidaturas. Mas, na verdade, é uma lei que atende, em primeiro lugar, a uma decisão da Constituição, do Constituinte, justamente quando permitiu que a vida anteacta dos candidatos fosse examinada, né, a fim de assegurar eleições abertas, eleições livres, eleições justas. Nós tínhamos uma lei, né, desde 1990, temos a Lei Complementar 64, mas o fato é que essa lei ela era bastante falha em alguns aspectos. O primeiro aspecto é que ela gerava uma inelegibilidade de apenas 3 anos. E, portanto, às vezes a pessoa praticava irregularidades na campanha, era condenado a uma inelegibilidade de 3 anos, mas a inelegibilidade terminava antes do mandato, aí a pessoa podia concorrer novamente. E também essa lei trazia para o direito eleitoral uma categoria que é do direito penal, né, que é a exigência do trânsito em julgado. E um processo criminal, até em razão das garantias a ele inerentes, é um processo naturalmente mais longo, né? Raramente termina antes do curso de um mandato, às vezes do curso de 2 mandatos. E, portanto, a exigência do trânsito em julgado acabava prejudicando um pouquinho o direito eleitoral. Surgiu, então, essa lei, ela está completando agora, esse ano, a Lei Complementar 135, que justamente alterou a Lei 64, está completando 10 anos, completou 10 anos de vigência e de sua aplicação. E as principais medidas dessa lei foram ampliar o rol das restrições, em segundo lugar, estabelecer um prazo de 8 anos para a inelegibilidade, né? E, em terceiro lugar, permitir que esse prazo começasse a contar a partir de uma decisão colegiada de um tribunal, sem mais aguardar o trânsito em julgado. Essa lei surgiu em 2010. Eu percebo na sociedade brasileira, às vezes, uma ânsia, uma ansiedade, uma sede por mudanças. Então, houve um debate, né, que chegou ao Supremo Tribunal Federal sobre se essa lei era aplicável às eleições de 2010. A Lei Complementar 135 de 2000, é justamente de 2010, de junho de 2010, e havia pretensão de que ela fosse aplicada às eleições de 2010. Mas a Constituição traz um artigo muito importante, que é o artigo 16, e diz que a legislação relacionada ao processo eleitoral precisa estar consolidada 1 ano antes da eleição, justamente para permitir, né, à comunidade política, aos partidos, aos candidatos, correr nas eleições com regras estáveis, com regras de antemão conhecidas. Eu sou do Ministério Público, né? Eu tenho esse pecado, vamos chamar assim, eu tenho essa característica, né? Na verdade, eu exerço com muito orgulho a minha função, mas isso não significa que haja de minha parte qualquer sentimento antipolítico, de maneira nenhuma, né? Eu não acredito em nenhuma forma de transformação social que não passe pela política, que não passe pela democracia, que não passe pelas eleições, que não passe pelo livre debate. Então, embora, né, seja do Ministério Público, eu não era favorável a essa aplicação da lei já em 2010, o ano da sua edição. Houve muito debate no Supremo Tribunal Federal, o Supremo acabou chegando a essa conclusão, né, de que a lei não era aplicável às demandas de 2010 e era somente aplicável às demandas que surgissem, né, 1 ano depois da vigência da lei. Qual é? Eu tive essa condição de observador e aplicador da Lei Complementar 135 de 2010, tendo em vista, como disse o Danilo, né, ao ler ali o meu currículo, eu fui procurador regional eleitoral de São Paulo de 2008 a 2010, tornei a ser de 2016 a 2019 e ainda tive uma passagem pela Procuradoria-Geral Eleitoral em Brasília, né, na assessoria da Procuradoria-Geral em Brasília. Então, eu me considero um observador privilegiado da aplicação dessa lei aí nos seus 10 anos. E
A minha observação pode parecer surpreendente, mas eu tenho a lei como uma lei daquelas leis que pegaram. No Brasil, nós temos essa observação quase jocosa de que temos leis que pegam e temos leis que não pegam. E a lei da ficha limpa, a lei das inelegibilidades, foi uma das leis que pegou. E por que eu digo isso? Porque se nós fizermos um breve gráfico, um breve estudo das impugnações de pedido de registro desde 2000 e, por exemplo, 2010 para cá, nós vamos perceber que o percentual de atribuições de inelegibilidade, né, de impugnações baseadas em inelegibilidade, reduziu-se sensivelmente. Então, eu mesmo, né, era procurador regional eleitoral em 2018, aqui no estado de São Paulo, né, e do total de impugnações que a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu, foram cerca de 1.100, né, apenas 150, um pouco mais de 10% disso, teve como fundamento a lei da ficha limpa. A maior parte das impugnações se deu por problemas documentais, às vezes faltou uma certidão, faltou uma cópia, havia problema no nome de pretendido, mas as impugnações baseadas em qualquer dos incisos da Lei Complementar 64/90, as impugnações baseadas em condenação criminal, em condenação por improbidade administrativa, em condenações da Justiça Eleitoral, o percentual disso caiu sensivelmente. E eu tenho muita curiosidade para verificar agora como será isso nas eleições municipais. Qual que é a conclusão que eu cheguei? A conclusão que eu cheguei foi a seguinte: os próprios partidos têm exercido um filtro em relação àqueles que eles vão lançar como candidatos. Lançar um candidato ficha suja é ruim para a imagem do partido perante o eleitorado, pode criar um grande debate judicial, a Justiça Eleitoral vai impugnar, esse candidato vai prosseguir na campanha, porque a lei permite que ele prossiga na campanha enquanto for controvertida, né, essa impugnação, mas os candidatos adversários vão explorar isso na campanha, cria-se um ambiente de insegurança e, no final das vezes, a Justiça Eleitoral vai simplesmente confirmar aquela inelegibilidade e isso vai gerar a realização de novas eleições. Então, eu percebo, né, que os próprios partidos têm se movido nesse sentido, que é muito bom. Eu acho que o grande objetivo de uma lei que tem uma certa carga sancionatória, a lei complementar tem, o grande objetivo é que as sanções não sejam necessárias, né, que o próprio corpo social atue na conformidade daquelas restrições, e eu tenho percebido isso. Agora, a lei traz lá algumas dificuldades, a lei traz alguns pontos controvertidos, né? A lei foi até, vejam só, é um órgão do Ministério Público falando, né? Eu acho que a lei foi exagerada em uma série de situações. Então, por exemplo, o sujeito é condenado criminalmente, a partir da condenação em segundo grau, ele já se torna inelegível. Mas veja, o processo criminal dele vai prosseguir, e a inelegibilidade já começou a correr. Se essa pessoa for condenada com trânsito em julgado, ela vai receber uma pena, e ao longo desse período, os seus direitos políticos vão ficar suspensos. Quando ela terminar o cumprimento da pena, volta todo o período de inelegibilidade, voltam os 8 anos. Não se faz o que nós poderíamos chamar de detração entre aquele período entre a condenação de segundo grau e a condenação firme, né? Eu sempre fui favorável a essa detração. Nós temos a mesma situação em relação às condenações por improbidade, né? Então, além do período de suspensão dos direitos políticos, que podem advir na sentença, haverá um novo prazo de 8 anos. Eu sou favorável ao prazo de 8 anos, me apresso a esclarecer, mas eu acho que, em muitas situações, ele acaba, por essas razões, se tornando um prazo muito maior, né? E me parece que 8 anos, 2 legislaturas, era suficiente, né? Justamente para mostrar essa mudança em relação à lei anterior, que trazia só 3 anos.
há uma série de situações que ainda são de insegurança. O meu querido amigo Paulo Hamilton lembrou de uma das mais significativas. É muito complicado isso. Por quê? Porque o sujeito é condenado teve as suas contas rejeitadas. A decisão final, e o Supremo confirmou isso, a decisão final é política. Se o sujeito era um agente político, a decisão final de rejeição de contas vai ser do órgão legislativo, vai ser da Câmara de Vereadores. Agora, a rejeição vai ser pelo todo da obra, né? Pelo ano inteiro de gestão financeira, por exemplo. Quem é que vai examinar, né, exatamente nos fundamentos indicados se houve o que a lei exige, que é o ato doloso de improbidade administrativa que gerou um vício insanável? Porque é só nessa situação, não basta a rejeição de contas, é só nessa situação que haverá inelegibilidade. O ideal seria que esse exame viesse pronto e acabado da instância de rejeição de contas. Mas mesmo quando o Tribunal de Contas, julgando aí pessoas que não são chefes de poderes, né, mas julgando outros funcionários públicos, nós temos um problema seríssimo, porque o Tribunal de Contas vai examinar as contas de alguém, de um administrador público, por exemplo, com base na sua lei. E é com base nessa lei que a conta será aprovada com ressalvas, rejeitada. E essas leis não trazem ali uma rubrica, vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Não trazem. Então, eu, como procurador eleitoral que fui, várias e várias vezes me vi examinando com uma lupa decisões de tribunais de contas para saber se os elementos da inelegibilidade estavam ali presentes ou não estavam ali presentes. Não vinham declarados como talvez fosse o melhor dos mundos. E mesmo decisões dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais em ações de improbidade administrativa, nem sempre vem com essa especificação tão importante para fim de inelegibilidade. Porque a lei diz o seguinte, tem que ser um ato doloso de improbidade administrativa que causou lesão ao erário e gerou enriquecimento ilícito. Nem sempre esse detalhamento vem do tribunal de origem. A súmula 41 do Tribunal Superior Eleitoral diz que a gente tem que o acerto ou desacerto dessas decisões não pode ser objeto de controvérsia na Justiça Eleitoral. Mas aqui não se trata de verificar o acerto ou desacerto, às vezes se trata de verificar o exato conteúdo, né? Chama atenção para um outro aspecto da Lei Complementar 64/90, que nem foi alterado, é uma inelegibilidade, é uma incompatibilidade, vamos chamar assim, e nem foi objeto de alteração pela Lei Complementar 135/90. Mas aqui, por favor, eu vou pedir um momento para ser muito franco, porque eu dediquei a minha vida profissional inteira ao exame de leis, né, ao exame de normas jurídicas. E eu queria incluir a Lei 64/90 quando trata das exigências de desincompatibilização como uma das leis mais confusas de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Se é que não é a lei mais confusa. Então, como saber exatamente qual é o prazo de desincompatibilização? Só para exemplificar para quem está aqui nos assistindo, por exemplo, se o sujeito vai concorrer a prefeito, o prazo de desincompatibilização é de 4 meses. Mas se ele vai concorrer à vereança, o prazo de desincompatibilização é 6 meses. Qual a lógica, né? Se a gente pegar a lei das inelegibilidades, quando trata das exigências de desincompatibilização, é uma confusão atrás de outra. A lei usou uma técnica muito ruim, ela trata dos cargos federais, depois manda aplicar esses dispositivos para os cargos estaduais, mas aí mexe nos prazos, depois manda aplicar esses dispositivos para os cargos municipais, mexe nos prazos. No final, é uma grande confusão. Então, fica aqui uma sugestão a um legislador para imediatamente corrigir. E eu estou vendo aqui que o meu prazo já está acabado, né? Já falei demais, então agradeço a atenção de todos e todas e devolvo a palavra à mesa. Obrigado. Vinícius, se você me permite,
Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz em conhecer o Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves e colocar toda a nossa rede, todo o nosso meio de comunicação à disposição. Todos aqueles que querem contribuir, o senhor demonstra claramente que querem contribuir com a cidadania, nós estamos à disposição. Artigos, entrevistas, para nós será uma honra muito grande se o senhor pudesse incorporar a este grupo de cidadãos que divulgam, orientam e capacitam o agente público, não só no interior, mas também em todo o Brasil. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Vontade, ministro. Bom, agora nós vamos para o nosso terceiro palestrante Flávio Brito, que é ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Ele também foi presidente da Comissão de Acompanhamento de Assuntos Legislativos do Colégio Permanente dos Juristas da Justiça Eleitoral, o COPEG. Ele é membro efetivo do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, o IADF, sendo empossado confrade na sessão solene datada de 14 de setembro de 2010. Fico muito feliz de rever o meu grande amigo Flávio Brito, um dileto colega, porque a gente esteve junto aí em várias oportunidades. Ele é uma pessoa com quem a gente sempre tem a aprender, sempre tem a contribuir conosco aí, é um estudioso do direito, uma figura super respeitada em Brasília e no Brasil inteiro. Então, eu passo a palavra ao colega Flávio Brito, 15 minutos aí para a sua fala, Flávio. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente, Sebastião Miziara. É uma honra estar participando do terceiro Conexidades, com um grupo tão seleto de palestrantes e amigos. Gostaria de cumprimentar também meu dileto amigo, Danilo Atala, uma pessoa de bom caráter, um grande sujeito, advogado competente e que admiro muito. Gostaria de cumprimentar também meu amigo, professor Luiz Carlos dos Santos, grande membro do Ministério Público, grande acadêmico, uma pessoa que a cada dia me ensina mais e ao grupo de alunos que eu estou coordenando na pós-graduação de Direito Eleitoral da Faculdade Republicana, que é a primeira faculdade vinculada a uma fundação partidária a nível Brasil, a Fundação do Partido Republicanos, e autorizada pelo MEC. Então, temos assim, grandes projetos acadêmicos. Gostaria de cumprimentar o desembargador Paulo Hamilton e dizer que será uma honra estarmos juntos muito em breve em São Paulo, e dizer a todos que, recentemente, eu também me tornei um advogado paulista, né? Estava me suplementar anteontem, por conta de algumas demandas que estão ocorrendo no Estado. Gostaria de cumprimentar também a doutora Marisa Amaro, grande advogada, a doutora Cristiane Brito, minha esposa, que está presente também na sala, que é a secretária nacional de Mulheres. Bom, falar depois de Paulo Hamilton e de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves não é uma tarefa fácil. Mas, parafraseando o saudoso apresentador Chacrinha, eu vim aqui para desconstruir, para a gente apimentar efetivamente o debate. Inicialmente, eu gostaria de pontuar algumas situações e ter um olhar bem voltado para os candidatos hoje a vereador no estado de São Paulo, a nível Brasil, que assistem a esse evento, candidatos a vice-prefeitos e prefeitos. A lei do Ficha Limpa, em 2010, eu começo falando que ela tem uma maldição que envolve alguns dos seus atores. Por que isso? O presidente Lula, de modo assodado em 2010, ele resolveu sancionar essa lei em junho daquele ano, e anos depois ele foi
pego por essa própria lei que ele sancionou. Vejo também que um dos idealizadores, o ex-juiz Marlon Reis, do Maranhão, que foi um dos grandes atores que colaborou muito com esse debate, junto com o Caparrós, de São Paulo, e outras pessoas que integraram esse movimento, o Marlon teve, anos depois, as suas contas julgadas, reprovadas, contas eleitorais, pelo TRE de Tocantins, e isso repercutiu muito na mídia. Então, por isso eu ouso dizer dessa maldição, efetivamente, que pesa sobre ela. Eu tive um conhecimento inicial com esta lei no próprio ano de 2010, quando eu fui defender um amigo, o deputado Kleber Verde, do Maranhão, e era uma situação completamente inusitada, né? Era algo muito novo, né? E Kleber, naquele momento, ele era um servidor público federal, já estava indo para o seu segundo mandato de deputado federal, e ele havia respondido anos antes um processo administrativo disciplinar, aonde ele foi demitido, a meu ver, assim, de modo injusto, a bem do serviço público, uma vez que no processo houve inúmeras afrontas à garantia da ampla defesa do contraditório. Havia uma ação judicial na Justiça Federal, assim, protestando pela anulação daquele ato, e essa ação já tramitava há 7 anos e não tinha nenhum tipo de decisão. Entramos, na época, com uma cautelar, entramos com um agravo, e sem sucesso, e a onda, então, da Lei Complementar 135, que alterou a Lei 6490, dita Lei do Ficha Limpa, o atingiu em cheio. E por que eu estou fazendo esse introito? Nesse caso, é até um caso que merece estudos, teve um processo lá no Maranhão, que era o 33.67.63.2010.6.10.000040, aonde o Tribunal Regional do Estado do Maranhão, por 5, declarou, no caso em concreto, a inconstitucionalidade da lei do Ficha Limpa, com base no artigo 16, efetivamente. E eu me lembro que nós chegamos, assim, de São Luís, muito cansado, e a Fátima Bernardes, então, junto com o William Bonner, fala assim: mutilaram a lei do Ficha Limpa. E foi aquela confusão. Teve um recurso ordinário, depois do TSE. Esse recurso ele cassou a decisão do Regional do Maranhão quanto à questão da inconstitucionalidade por 6 votos a 1. 20 dias depois, em embargos de declaração, o tribunal proveu os embargos de declaração e restabeleceu toda a questão da elegibilidade em relação a Kleber Verde. Kleber pôde exercer o seu mandato. Eu queria fazer esse introito porque tem a ver com o nosso tema polêmico. Mas eu tenho estudado muito, iniciei meus estudos esse ano sobre isso. É uma questão que não é muito nova, mas que interessa efetivamente a todos os candidatos do pleito. Aonde se encerra efetivamente a questão recursal dos direitos políticos desses candidatos, e principalmente no que tange a essa questão da lei do Ficha Limpa, né? Muitos poderíamos até falar assim, de modo assodado: encerra no Supremo, né? Vai dar a última palavra num eventual recurso extraordinário, eleição municipal, o TSE não vai aceitar um recurso especial eleitoral, questão fática, e
e aí começam várias batalhas processuais, recursais. E, de repente, eu me deparo com alguns estudos sobre a questão do controle de convencionalidade da lei do ficha limpa. E cito como exemplo recente, até achei interessante, não foi na seara eleitoral, mas foi na seara penal, o PTB entrou com um procedimento junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, por afronta ao Pacto de São José da Costa Rica, e está tramitando um procedimento lá. E aí eu começo, assim, de uma maneira ainda recente, a estudar sobre essa questão, e eu me deparo com o seguinte: como levar uma questão dessa eleitoral para a OEA, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Primeiro de tudo, é importante que os candidatos que tem que haver o esgotamento de todas as vias judiciais no Brasil. Ou seja, esse processo, em algum momento, chegando ao Supremo ou não, o ideal é que chegue ao Supremo, esgotando todas as vias recursais, transitar em julgado. Né? Transitou em julgado foi a última palavra do Poder Judiciário, assim, no caso em concreto, e aí sim provocar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E me chama a atenção o ponto que os doutrinadores brasileiros, nacionais, e os doutrinadores também internacionais têm batido muito, e digo isso para todos os nossos ouvintes, é o artigo 23 do Pacto de São José da Costa Rica, que diz o seguinte: direitos políticos. 1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades. A. De participar na direção dos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. B. De votar e ser eleitos em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual, por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. E C. De ter acesso em condições gerais de igualdade a funções públicas de seu país. 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou aí a convenção ela é restritiva, ou condenação por juiz competente em quê? Em processo penal. E a grande discussão que muitos doutrinadores utilizam sobre essa questão é que as condenações, o rol que se insere, assim, em sua maioria, na Lei Complementar 64/90, eles são de condenações cíveis. E que isso, de certa forma, geraria um confronto do nosso ordenamento jurídico pátrio interno hoje com a Convenção do Pacto de São José da Costa Rica. É por isso que eu comecei a minha fala dizendo o seguinte, que eu tinha vindo para desconstruir. Evidentemente, é um debate que é enriquecedor, registro que ainda não tive a oportunidade de atuar, mas é instigante pensar assim em uma situação hipotética que você leve uma questão envolvendo direitos políticos para ser debatido efetivamente junto à OEA. São essas contribuições que eu queria colocar aqui e devolver a palavra assim à mesa para que a gente possa também
debater sobre isso e confesso que quero aprender assim, muito com os argumentos também do professor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, com o professor Paulo Hamilton, que são grandes cabeças do direito pátrio, em especial do nosso amado direito eleitoral. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Flávio. Acho que duas questões aí que são que sempre geraram muita polêmica, né? Uma foi a questão lá da retroatividade da lei, que o Supremo entendeu que não era sanção e que ninguém tinha direito a garantido a elegibilidade. Dois casos paradigmáticos lá que na época gerou bastante discussão foi o caso do Jader Barbalho, no Pará, e o caso também do Joaquim Roriz aí no Distrito Federal, né? E outra coisa também que eu acho bastante complexa aí nessa lei, e até desproporcional e desarrazoado, é a questão de que todos os prazos aí são de 8 anos, desde quem cometeu o ato assim mais simples, sem qualquer potencial ofensivo, e quem cometeu a maior falcatrua do mundo fica inelegível 8 anos. Então, isso acaba gerando aí uma série de injustiças, né? Eu coloco aí para vocês aí apontarem aí o que vocês acham aí, que vocês, dentro do nosso prazo aí, quanto tempo temos ainda? 1 minuto cada um. Tem que ser bem expedito aí. Bem, respeitando a ordem, né? 1 minuto é igual o ex-candidato Enéas, né? Falecido, tem que ser rápido. Muito bem colocado pelo presidente da mesa, pelo nosso coordenador, falta o princípio da razoabilidade, não é? Essa lei não é razoável em muitos aspectos, porque, como colocado, ela equipara todas as situações, né, sem nenhuma razoabilidade. Então, essa lei ela veio nessa ânsia, não é, de lavar as eleições. Não é? Eu tenho minhas restrições em relação à lei da ficha limpa. Quando eu estava na Justiça Eleitoral, uma questão que até eu nem sei a resposta. Eu até questionava qual que é o nosso limite, não é, enquanto membros aqui da Justiça Eleitoral. Será que nós não estamos apequenando a cidadania? Não é? Até que momento nós devemos tutelar o eleitor, substituindo a iniciativa popular? Não é? E há um dado que foi trazido pelo ministro Dias Toffoli, quando era presidente do TSE, falou: a Justiça Eleitoral caçou mais que a ditadura. Não é? Sim, nós devemos defender a legitimidade, a lisura nas eleições, não é? Ninguém está defendendo uma impunidade, mas falta um pouquinho o princípio da razoabilidade na lei, e a Justiça Eleitoral, e falo que estive lá e questionava isso quando era membro da Justiça Eleitoral. Qual é o nosso limite? Não é? Acho que cabe uma ponderação, não é? Nós não podemos, ainda a nossa democracia não evoluiu no sentido de ter um órgão que tutele as eleições, mas também nós não podemos intervir muito. Por exemplo, já intervimos até na liberdade partidária, na questão da fidelidade partidária. Não é? Então, qual é o nosso limite? Mas concordo com a mesa, faltou nessa norma a observância do princípio da razoabilidade, não há dúvida. Suas considerações finais. Precisa abrir o microfone, professor. Bom, eu estava dizendo que eu tenho só 1 minuto, gostaria de defender a lei da ficha limpa em termos mais largos, mas vou me ater ao tempo. E eu só queria fazer uma provocação, uma contraprovocação ao meu querido professor Flávio Brito, porque a questão da convencionalidade, eu acho que sim, né? Acho que nós temos um encontro marcado lá em São José da Costa Rica, no qual o sistema normativo eleitoral brasileiro vai ser desafiado. Mas eu queria lembrar, professor, que o Pacto de São José da Costa Rica
não permite uma restrição de candidatura baseada em filiação de partido político. Então, pelo Pacto de São José da Costa Rica, nós não precisamos de partido político, não podemos exigir filiação partidária para quem quiser concorrer. Então, a gente corre o risco de ir lá contra a lei da ficha limpa e voltar para cá com uma extinção dos partidos políticos que as candidaturas avulsas, sem critério, podem gerar. É só uma contraprovocação ao meu querido amigo. Flávio, suas colocações finais. Bom, eu agradeço a oportunidade, né? Concordo que a lei do ficha limpa, ela possui assim algumas afrontas à questão da razoabilidade, e relembro um único episódio para encerrar. Nos momentos acalorados do debate no Supremo, o ministro Carlos Aires Brito, que não é meu parente, mas é uma pessoa muito distinta e dileta, ele dizia o seguinte: não a lei não prevê penas, a lei prevê penalidades. E aí, nesse caso que eu citei do Maranhão, nós fomos para a questão do dicionário à época, e o que são penalidades? As penalidades cíveis que foram colocadas, um conjunto de penas. Por isso a questão da não retroatividade que a gente defendeu. Mas deixo aqui o meu abraço a todos, em especial a todos os membros da mesa, e agradeço a oportunidade de participação. Muito obrigado. Antes de encerrar a minha participação aqui, quero só agradecer então ao VESP, na pessoa do Dr. Sebastião Miziara, a oportunidade de estar aqui, e agradecer também minha grande amiga, dileta amiga Marisa Amaro, que foi quem me fez o convite diretamente. A Marisa é uma grande advogada eleitoralista, uma batalhadora que merece aí todo sucesso. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui e boa tarde a todos. Doutor Danilo, vamos avisar o doutor Flávio Brito que a família continua. Sim. Agora é um painel para a participação da mulher na política, e a doutora Cristiane Brito estará conosco aqui. Muito obrigado ao doutor Danilo Atala, obrigado Flávio Brito, doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, procurador regional da República, caríssimo amigo doutor Paulo Hamilton Siqueira Júnior, dizer a todos vocês que foi um belíssimo painel, sem sombra de dúvida, orientador, informativo, esclarecedor, e nós colocamos, repito, os nossos veículos à disposição. E, doutor Paulo, não nos esqueçamos do encontro no seu escritório e de um almoço, para a gente trocar ideias, bater papo, sempre pensando em melhorar a política desse país. Muito obrigado a todos vocês. Danilo, obrigado. Obrigado. Prazer também conhecê-lo. Mais uma vez, agradecimentos a Marisa. Terceiro Conexidades, Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados. Evento online, ao vivo, dias 28 e 29 de outubro. Empresas, entidades, fundações e associações representativas reunidas para planejar a retomada do desenvolvimento, abordagem de temas atuais e conexão entre poder público e empresas interessadas em investir nos municípios. Terceiro Conexidades, dias 28 e 29 de outubro. Realização UVESP, SABESP e Governo do Estado de São Paulo. Patrocínio Desenvolve SP, Banco do Empreendedor, Detran e EMAI. Apoio Rumo, Organização WLS Eventos e Conexão Municipalista. Parceiros de mídia, Rede Vida de Televisão e Jornal do Interior.